Hoje nós vamos aprender a utilizar o multímetro. Esse é um multímetro simples, barato, com excelente custo-benefício. O multímetro permite aferir grandezas ao longo do tempo e é isso que o técnico reparador de placas faz. Com eles vocês podem medir tensão, corrente, resistência e outras mais. Então vamos lá para a bancada para a gente conhecer um pouquinho mais dessa ferramenta. Então vamos lá. Esse é o multímetro Icari HM1100. Eu escolhi ele para fazer o vídeo porque para quem está começando, o ideal é que você não tenha uma despesa muito alta. Então esse é o melhor custo-benefício, como eu havia dito no início do vídeo. Esse multímetro custa em torno de R$60 e é um multímetro CAT-10, é um multímetro bem calibrado. Tá? Essa marca Icari também é uma marca já reconhecida aí no mercado. Ele tem esse suporte, essa base para que vocês possam trabalhar com ele inclinado, para que ele não fique totalmente deitado na bancada. Ele utiliza baterias de 9 volts. Ele já vem com uma bateria e com a ponta de prova, tá? Isso é o básico, todo multímetro vem dessa forma, né? O manual eu joguei fora, eu não guardo o manual, mas vocês podem começar assim com esse multímetro, que é um ótimo custo-benefício. Eu tenho multímetros melhores também, multímetros com escalas que conseguem medir outras grandezas, mas isso pode ser comprado depois também. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês devem identificar no seu multímetro é as escalas, né? O tipo de grandezas que ele consegue medir. Então nós temos aqui desse lado esquerdo a escala do ohmímetro, tá? O multímetro, ele é um equipamento multitestes, né? Então vocês vão ver grandezas, né, e tipo de serviços para cada uma dessa escala. Aqui na escala de ohmímetro, vocês conseguem medir de 200 ohms, a partir de 0 ohms, né, até 20 mega ohms. Esse M aqui é um fator matemático que representa 1 milhão. Tá? O K representa 1000, é o quilo, né? Tá? E as escalas menores vocês descem. Tá? Pode começar de 200 e vai até 20 mega. Toda medição que vocês forem fazer, vocês devem utilizar uma escala um pouco maior do que vocês esperam medir. Isso é regra, tá? Para qualquer tipo de grandeza. Aqui eu tenho a escala de continuidade e semicondutores. Então, nessa escala eu consigo fazer um teste de um diodo, que é um componente semicondutor. Esse símbolo aqui é o símbolo do diodo. E aqui eu tenho uma escala de BIP, uma escala sonora, que é muito útil para medir continuidade. Seguindo aqui a parte de baixo do multímetro, eu tenho a parte do amperímetro. Amperímetro é utilizado para medir corrente. Vocês sabem que a unidade de medida da corrente é o ampere. Né? Então nós vamos utilizar aqui toda a escala aqui de 200 micro até de 200 mili, né? De 200 micro até 200 miliampere. Tá? Aqui também nós temos os fatores matemáticos submúltiplos, né? Para que vocês possam pegar a grandeza dentro da escala correta. O A aqui representa 1 ampere. Essa linha reta com tracejado embaixo seria a corrente contínua. Aqui eu tenho a letra ômega, né, do alfabeto grego, que representa a resistência. Então eu já tenho aqui a escala de resistência e a escala de corrente. Aqui eu tenho a função de ohmímetro. O ohmímetro é o equipamento que mede a resistência. E aqui a função de amperímetro para medir a corrente. E nesse pontinho menor, nós temos aqui semicondutor e continuidade. Do lado de cá, eu tenho a escala de tensão. É a escala mais utilizada aí pelos técnicos, né, para buscar defeito nas malhas ao longo do tempo. Então a gente tem nas mesmas condições, né, desde de milivolts, de 200 milivolts, que é a menor escala, né, até 600 volts. É claro, né, que esses cabos que vêm no multímetro, eles não são cabos assim adequados a medir uma tensão muito alta, né, em torno de 600 volts. Eu não me arriscaria a medir isso com esse cabo, mas eu acredito também que vocês nunca vão medir 600 volts. Só para que vocês entendam até o máximo que o seu multímetro consegue medir. Esse V aqui representa a tensão, a unidade de medida da tensão é o volts, e nesse momento essa escala é a escala do voltímetro. Tá? Esse V, uma linha reta e o pontilhado é a corrente contínua,
Tá? A corrente contínua é aquela tipo de energia que tem polaridade definida, né? Já o de baixo, o V como a cobrinha, essa cobrinha é uma senoide que representa a corrente alternada. A corrente alternada ela não tem polaridade definida, ela trabalha horas em negativo, horas em positivo. É a corrente que circula na tomada aí da casa de vocês. Equipamentos alimentados por baterias, né, exemplo, celulares, né, ou até componentes eletrônicos, circuitos integrados, eles dependem de polaridade definida para eles poderem trabalhar. Então vocês vão utilizar nos projetos de eletrônica sempre a corrente contínua, tá bom? Que é o V com a linha reta e um pontilhado embaixo. Aqui eu tenho os conectores, né, para receber os cabos do seu multímetro. Esse do meio é o comum, ele sempre vai ficar aqui, é a ponta preta, né? A ponta preta aí é o negativo. Para quem está começando, eu não sei se vocês já sabem dessa informação, existem alguns padrões na eletrônica que devem ser respeitados. Então, um dos padrões aí muito utilizado é cores, né? Padrão de cores. Então, a cor preta para o negativo, vermelha para o positivo. O preto vai ficar no comum, vocês não precisam trocar em momento nenhum. Já o vermelho, dependendo do tipo, né, de teste que vocês forem fazer, talvez vocês precisem mudar para cá. Mas 90% das vezes vocês vão estar utilizando desse lado. Tá? Esse conector ele mede tensão, corrente em miliampere, corrente bem baixa, e mede resistência. Tá? A única vez que vocês vão mudar para cá é quando vocês forem medir correntes, né, em ampere, né, não em miliampere. Aí vocês vão mudar. Mas quando estiver trabalhando com placas de eletrônico, né, a gente sempre pega corrente muito baixa também. Eu tenho aqui em mãos uma bateria de 9 volts e eu vou medir para ver se essa bateria tem os 9 volts para realizar o seu trabalho. Eu vou ligar o meu multímetro em escala de voltímetro e vou selecionar a escala de 20, que é a escala mais adequada para esse tipo de teste. Vou identificar aqui os terminais positivo e negativo da bateria e colocar fio vermelho no positivo, fio preto no negativo. Eu coloquei uma agulha aqui na ponta do meu multímetro, porque eu faço alguns testes de componentes muito pequenos e essa agulha facilita, tá? Às vezes ela até atrapalha, mas ela facilita para alguns testes. Então vejam que a minha bateria tem 7.2 volts. Então já fiz o meu primeiro teste utilizando o multímetro em escala de voltímetro, tá bom? Vocês podem utilizar também outras escalas para medir outros tipos de grandezas ou até fazer outros tipos de teste. Por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um resistor. Resistor é um componente que apresenta uma resistência aí como a sua unidade de grandeza, né? A resistência é a oposição à passagem de elétrons e ela é utilizada em alguns circuitos para controlar a corrente. Então, para eu medir esse resistor sem ter o seu valor de referência, eu coloco na escala de ohmímetro. Eu vou deixar uma escala, eu vou deixar 2K, porque eu não sei ainda o valor do resistor, isso vai ser visto nas próximas aulas, mas só para a gente tentar ver se mede na escala de 2K. Se ele for menor que 2K, o meu multímetro meu ohmímetro, né, vai medir. Vamos ver, ele é menor, ele é de 992 ohms. Na verdade, esse é um resistor de 1K, mas como ele tem uma tolerância, então ele está dando um valor de 990. Ó, vejam que se eu colocar na escala de 200 ohms, 200 é menor do que 1K. Então ele não vai medir. É isso que vocês devem observar nos testes de vocês. Tá vendo? Apresentou a letra I lá de infinito, né? Em alguns apresenta overload, mas não está tendo leitura. Se eu colocar numa escala muito alta, por exemplo, aqui de 20 mega ohms, ele vai me dar uma medição também confusa. Ó. Ele me dá um 0. Ó, ele nem faz a medição. Se eu baixar um pouquinho mais, ele faz. Em 200K, ele vai fazer, mas vai ter alguns dígitos aí para me atrapalhar. 0.9. Tá? Então eu estou me aproximando da escala que suporta o valor de resistência desse resistor. 0.98. Já está mais fácil, né? Agora quando eu colocar em 2K, aí sim eu estou na escala ideal, adequada. Então ele é de 990 ohms. Esse é o valor desse resistor. Vocês podem utilizar também a escala de semicondutor
para medir a queda de tensão de um diodo. Isso aqui é um diodo Zener, né? É um componente aí bastante utilizado aí na eletrônica, e a gente consegue medir na escala de semicondutor. Ó, aqui ele não deu medição nenhuma, porque o Zener, ele é um componente polarizado, ele tem o lado certo para conduzir. Então eu vou inverter aqui. Nós vamos falar em algumas aulas também como identificar a polaridade aí dos diodos, né? O diodo é um componente que só conduz em uma direção. Aqui sim, ó, 599 milivolts. Essa escala, o valor é dado em milivolt, tá, pessoal? Então esse aqui me mostra que o meu diodo está conduzindo quando polarizado diretamente. No momento que eu polarizei de forma reversa, ele não conduziu. E no momento que eu troquei, coloquei a posição a ponteira na posição certa, aí sim ele fez o trabalho dele, tá bom? Então nós medimos aí tensão, medimos resistência e medimos um semicondutor. Eu posso também utilizar o meu multímetro em escala de continuidade para trabalhar com o sinal sonoro. Vejam que eu tenho aqui um pedaço de fio com jacaré nas pontas, né? E caso esse fio estivesse rompido internamente, ele não iria apresentar a condutividade de uma ponta a outra. Ó, encostei, ele já apita. Então a escala de continuidade ela é muito utilizada para isso, para vocês tentarem seguir uma malha, ver se ela está conectada de um ponto ao outro, mas como ela não trabalha com números, né? Às vezes o teste de continuidade ele pode não ser o melhor caminho. Eu tenho aqui também um potenciômetro, que é uma espécie de resistor variável, que eu também consigo medir na escala de resistência. Esse potenciômetro, pessoal, não sei se vai dar para vocês verem aí, ele é de 50k ohms. Esse é o valor de resistência máxima dele. Então ele deve variar, eu mexendo aqui no cursor, que é o botão do meio, ele deve variar de 0 a 50k ou aproximadamente 50k. Para fazer esse teste, como eu já sei que ele é de 50k, então eu não vou fazer na escala de 200, que ele não vai medir, 2k, que é 2000 também não, 20k também não cabe, então eu já vou na de 200k ohms. Então eu vou colocar aqui a ponta vermelha no cursor, né, que é no terminal do meio, e a ponteira preta eu vou deixar aqui em um dos terminais. Vejam que meu multímetro, deixa eu tentar parar a mão aqui, meu ohmímetro já está medindo 38k. Então se eu girar, conforme eu vou girando para a esquerda, eu estou diminuindo, eu chego a 0, e quando eu viro para a direita, eu vou chegar lá próximo de 50k. Tá? É dessa forma que eu consigo fazer os testes aí de resistência do meu potenciômetro. A medição não está dando muito boa porque eu estou tentando segurar e medir ao mesmo tempo. E quando a gente mede com a conexão mal feita, então pode-se ter essas alterações, tá? O ideal é que o condutor esteja bem conectado para que a medição seja possível. Um outro detalhe para quem não sabe, o multímetro em escala de diodo, ele apresenta uma tensão, ele se comporta como se fosse uma fonte. Então vejam que nessa escala eu consigo acender um LED. Eu tenho um LED aqui, ó, um LED simples, né, um LED azul, e vejo que quando eu coloco a ponteira do multímetro em escala de diodo, ele vai conduzir. Deixa eu só acertar aqui a ponteira. LED tem polaridade, tá, pessoal? Acabei colocando invertido. Sempre o terminal mais comprido é o terminal positivo. Então eu vou virar aqui. Agora sim, eu coloquei do lado certo. Eu vou encostar as ponteiras do multímetro no LED. Vejam que ele acende, ó. Tá bom? Ele acende fraquinho, né? Porque eu não estou utilizando da forma correta. Mas dá para perceber. Eu estou acendendo o LED. Acabei encostando uma ponteira na outra. Estou acendendo o LED com a ponteira do multímetro. Legal? Então é isso, tá, pessoal? Só para que vocês comecem a aprender a utilizar o multímetro. Como eu havia dito, existem vários tipos de multímetros. Existem preços diferenciados também, com funções diferenciadas. Multímetro digital, multímetro analógico. Mas para quem está começando, eu recomendo sempre o digital. Ele é menos preciso, mas ele é mais fácil de usar. E durante o decorrer do curso,
eu também vou mostrar para vocês outras formas de vocês utilizarem 2 multímetros ao mesmo tempo, 3 multímetros ao mesmo tempo, testes diferenciados que pode ser feito com multímetro, teste em condição reversa, que é muito utilizado aí pelos técnicos na área de manutenção de smartphones e outras coisas mais, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por vocês terem assistido até aqui e espero vocês no próximo vídeo. E tamo junto!